bebedeira. E ao final da bebedeira, naquele nosso ambiente, acabava-se que não havia o gênero. Relacionamento tanto homossexual como heterossexual, como as pessoas se entrelaçavam entre si. E no final virava-se tudo. E aí aquilo que estava em oculto dentro do Marcelo acabou vindo sendo aflorado, que foi sua homossexualidade. Foi justamente nesse período. Por que você acha que o resultado dessa fase da sua vida, obviamente de outros contextos, né, resultou numa depressão profunda, como você estava dizendo? A depressão profunda é porque o mundo te dá muito, muito. E você é ladeado de muitas pessoas. Mas quando você coloca a sua cabeça no seu travesseiro, aí você vem o seu completo vazio. Depois que passa o efeito da bebida, você vem o seu completo vazio. Aquilo que tanto você almejava e tanto que você procurava, aquilo deixou de existir para você. E aí veio-se a depressão. Essa depressão para você Desculpa, eu vou refazer essa pergunta. Sim. Essa depressão na sua vida, ela trouxe outras doenças junto com ela? Ela, na realidade, me trouxe síndrome do pânico, e a qual essa depressão, conforme eu testemunho hoje em dia, quando eu fui diagnosticado dessa doença, eu não queria aceitar o tratamento vai psiquiatra. Marcelo é maluco. Não era maluco. Que eu fazia trabalhos maravilhosos, cantava, fazia tudo o que tinha direito. Então não queria aceitar. E um pastor chamado Edson Henrique, por meio da minha mãe, me convidou para ir na minha casa para poder me explicar a ciência da psiquiatria. E até então era algo que até mesmo dentro da nossa igreja, né, e até mesmo por diversas outras áreas, as pessoas não tinham conhecimento do que é psiquiatria. A psiquiatria não trata apenas da loucura, ela trata de um distúrbio. No meu caso, o meu lítio que é muito baixo. Então tem que tomar uma dosagem de lítio e tem que ter um acompanhamento pelo resto da minha vida. Até o momento que Deus falar assim, chega. Porque por enquanto ainda eu convivo com ela. É uma luta diária que eu vivo. Mas Deus, graças a Deus, tem me dado suporte para poder saber enfrentá-la. A cada dia é um novo amanhecer na minha vida. Envolvido em todo esse mundo, Marcelo, que você estava ali, naquele mundo glamuroso, com tantas conquistas, e você tinha alguns momentos assim onde você se lembrava da sua base religiosa, da sua infância. Existia algum link, algum elo entre você e Deus? Sim. As sextas-feiras eram muito cruéis. Porque as sextas-feiras era o dia que mais me lembrava o momento que eu deveria estar me preparando para estar recebendo o dia de adoração ao Senhor. Então, quando era sexta-feira, batia aquela nostalgia, mas logo a nostalgia ia logo embora, porque já vinha um acontecimento para que o Marcelo pudesse entrar em cena. Tanto como o Marcelo como um produtor, o assessor, também com o Marcelo como seu personagem feminino homossexual. Como que a sua mãe entra nessa história? Porque ela permanecia com a fé dela, ela de alguma forma entrava em contato com você, apelava para que você voltasse para os caminhos do Senhor, existia algum tipo de A vínculo? minha mãe, ela foi uma pessoa muito virtuosa. A minha mãe mesmo, ela lutou com o seu câncer durante 32 anos. O que você está vendo aqui nesse momento, e que os telespectadores também estão vendo, vão estar ouvindo, minha mãe não sabe que o filho dela retornou de volta ao lar. Essa é a minha maior certeza, porque eu sei que muito em breve eu irei vê-la, irei poder agradecer. Porque muitas das vezes, ao chegar bêbado na minha casa, eu abri a porta da minha casa, estava uma mãe, de joelho, intercedendo pelo seu filho. E eu só ouvia, muito obrigado, meu Deus, por trazer o meu filho com vida para casa. E outras vezes a minha mãe falava assim, Marcelo, Luiz Cláudio vai cantar na igreja, é seu amigo, vai lá ver. Aí eu ia, porque a música sempre me falou muito alto. A música sempre, a música evangélica toca muito. Todos nós que éramos do mundo, sempre tínhamos um CD gospel para que nós pudéssemos ouvir. Porque a música sempre era o nosso refúgio nos momentos de tristeza. O que foi que desencadeou na sua história esse retorno, esse interesse pelas coisas espirituais? A minha mãe, ela veio a falecer no dia 27 de julho do ano de 2013, pelo câncer, depois de 32 anos lutando. E ela não sabe do meu retorno, né, conforme havia dito. E a minha igreja, onde eu congrego, a igreja de Jardim Novo, em Realengo, lá no Rio de Janeiro, ela fez uma renovação do seu templo, uma reestruturação.
ela fez um propósito com o Senhor de agradecer a Deus por Deus estar concedendo um novo templo. Esse templo, eles fizeram 44 noites de evangelismo, toda noite. Pregadores do Novo Tempo, cantores diversos, dos melhores, Rosana Belchior, Rafa Lapinho, Leandro Quadros, Coral do NASP teve presente. Então, tudo que foi do melhor para oferecer a Deus foi ali feito. E havia uma senhora que ainda existe, que é a minha mãe na fé, irmã Giselda Estevam, guiada por Deus, eu estava afastado do caminho do Senhor. Tinha uma senhora lá chamada Tatá, que é Altair Serrão, ela tem câncer. Ela teve que tirar uma das suas mamas e tinha que fazer sessões de 40 radioterapias. Antes disso, em outubro, em uma consulta espiritual com o meu Exu, a pessoa que outrora eu tinha que pedir permissão a 4 orixás, que hoje eu tenho que pedir a permissão somente a Deus, ao Deus Universo, que antigamente eu tinha que falar com 4, hoje eu tenho que falar com um só. Olha, quantos segmentos eu tinha que chegar. E essa irmã, usada por Deus, veio me pedir se eu podia levar essa irmã alguns dias para poder fazer o tratamento de radioterapia dela. Sendo que estava tendo dificuldade de complementar os outros 40 dias. Eu falei assim, Giselda, eu me comprometo a levar essa senhora. E essa senhora, ela me viu pequena na igreja também. Então eu tinha um voto de muito carinho, de muita gratidão, e eu fiz com muito amor. Levava. E foi justamente no período das 44 noites de oração. Eu faltei apenas 2 noites das 44 noites. Mas eu entrava na igreja, ouvia os sermões, e ao término dos sermões, antes do apelo, antes da oração final, o Marcelo já ia embora. O Marcelo com uma touca ninja, bem barbudo, uma pessoa completamente magra, quase 40 quilos, bem magro, porque a depressão já naquela época estava bem agressiva. Eu tinha perdido a minha mãe recentemente, há menos de 1 ano. Então foi em 2014 que isso aconteceu, né, as 44 noites. E aí assistia sempre. Mas coube, os anciões depois vieram conversar comigo, e principalmente um deles chamado Estevão Nascimento, que é um cantor, ele que me projetou e tem me ajudado a divulgar, a falar do amor de Jesus, que há esperança para aqueles que perante a sociedade acham que não tem. Que existe salvação para aqueles que a pessoa tem. Tanto há para o viciado, tanto há para aquele que é gay, para a menina que é lésbica, existe salvação, existe esperança. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não aceita o pecado, mas Ele ama o pecador. Então, com isto, após 44 noites, os anciãos preocupados, fizemos uma programação para o Senhor e nenhuma alma se entregou para Cristo. Fizeram a pergunta, mas existe o Marcelo, você já viu o currículo dele? Você já sabe do que ele faz? Com quem ele anda, com as maiores pessoas, celebridades, as pessoas mais ricas desse país. Ele está num patamar que está desse tamanho aqui. Ele vai querer largar todo aquele luxo, toda a formosura, poder estar aqui de volta? Deixaram de lado. Mas coube ao Senhor, no sábado de novembro, pela parte da manhã, o pastor Manuel de Andrade, nem sabia que eu estava afastado da igreja, ele chegou no sermão e falou assim, eu vim nesta manhã pregar para uma única só pessoa. Eu sentado no último banco, a igreja grande, imensa, cabe 500 membros, eu falei, essa pergunta, essa charada com certeza não é para mim. Fui para poder ouvir uma boa música. Nisso Deus preparou tudo. Uma amiga minha chamada Lúcia Martins, que é uma cantora gospel, veio da Itália, veio fazer uma turnê no Brasil, começou a cantar comigo, outra surpresa. O pastor que me batizou, a minha amiga que cantou comigo. Olha só. Deus foi conduzindo tudo. E naquele momento, no momento da pregação, o Espírito Santo começou a tocar. Olha E só. na hora do apelo, eu já não sei como foi aconteceu, eu já estava lá na frente. E o pastor, em dado momento, ele fala, ele já é categórico, Marcelo, eu estou feliz, te vi como menino, mas estou feliz por saber que você está voltando para os braços do Senhor. Eu falei assim, não, esse pastor está maluco. Eu vim apenas aceitar uma oração para confortar o meu coração, para confortar o meu ser. Ele já está profetizando isso para mim e ao final do sermão ele falou para mim, Marcelo, Deus lhe fez um convite para que você volte ao lar. Olha Mas só. antes disso,
que eu esqueci de comentar. Naquela reunião espírita que eu tive, conversando lá com o espírito, tá, desabando, chorando, ele chegou e falou comigo assim: a partir de hoje, meu filho, você não pertence mais à minha casa de caridade. Eu falei: como, meu pai? Eu estou lhe frequentando há mais de 20 anos, faço trabalho de caridade, qualquer tipo de serviço que se faça, que se peça, eu estou realizando, eu estou te servindo todas as entidades que se pedem alguma coisa para mim, eu estou ocultando, eu estou fazendo, não deixo de cumprir nada.